Paz e luz a todos os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos companheiros. Hoje eu começo a falar sobre a inversão do que é a nossa ação para com o inimigo é bem o contrário do que ensinam as igrejas fracas no que diz respeito à ação do inimigo e à covardia que pregam quando mandam a gente clamar, 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 pedir misericórdia e fugir, fugir, fugir da luta. Deus não nos chamou para fugir da luta. Deus nos chamou para encarar e fazer o bicho fugir. É o inimigo quem tem que fugir. É ele quem tem que bater em retirada, não nós. Eu estava lembrando, enquanto me preparava para entrar no estúdio, eu estava lembrando quando eu fui escrever o meu primeiro livro e meu melhor amigo e meu companheiro de oração, que já partiu, eu contei para ele que eu ia escrever um livro e ele falou para mim: "Você tem problema de cabeça?" Eu falei: "Eu tive a vida inteira, eu dei ataque epilético, Jesus me curou." Por quê? Ele falou: "Não, você falar em escrever livro, quem é você? Quem é você?" Ele morreu, e quando ele morreu, eu já tinha escrito 40 e poucos livros. Hoje já são 70, mais de 70 livros. E o livro que eu ia escrever, na época, o título eu não escrevi até hoje. É muito bom quando somos desafiados. Vamos então agora à gravação para televisão. Atenção. Vamos ver se eu consigo gravar agora. Pelo menos 3 tópicos, né, Bárbara? Porque às vezes eu prolongo. Tá bom, não tá? Eu quero avisar a todos que quem me ajuda aqui, que faz toda a parte técnica, é a minha esposa, Bárbara. Eu tenho uma equipe grande da TV Reino, muito competente. Daqui eu mando para a TV Reino, por isso que eu faço aqui, já gravando para a TV. Mas eu prefiro gravar com ela, mesmo que às vezes não sai perfeito, mas é o prazer que eu tenho de estar com a minha esposa. Olha, o diretor da televisão, da TV Reino, depois vai até achar ruim comigo, mas não tem importância não. Eu vou contar para você como que eu viajo. Eu vou viajar, por exemplo, para Goiânia. Vou pregar em Goiânia, estou até com saudade. Eu não viajo... Bom, primeiro eu não cobro para pregar.
Não cobro para cantar. Também não acho errado o cantor que vai e recebe uma oferta, o pregador que vai e recebe uma oferta, porque ele vive disso. Mas eu não. Eu graças a Deus, os meus livros me dão condição para eu ter a minha vida bem-sucedida. Mas veja só, eu saio e vou pregar lá em Goiânia. Eu vou parando, eu paro no lugar, como um pastel. Eu sei o lugar onde tem o pastel de queijo, como o pastel, bebo um café, ando mais um pouquinho. Minha mulher gosta de caldo de cana. Aí tem o caldo de cana, mais uma coxinha. A gente aproveita o momento da viagem para convivência. Eu não faço viagem alopradamente, loucamente. Não. A gente tem que aproveitar os momentos da vida que Deus nos dá para estar juntos, para conversar, para orar. Aí você vai lá no Monte Manaim. Eu chego no Monte Manaim. Quantas vezes eu virei à noite, a madrugada inteira, porque a pessoa foi lá, recebeu a bênção, participou dos atos proféticos, mas ela queria me dar um abraço. E tinha lá 5, 10 mil pessoas. Eu vou deixar a irmã, o irmão, embora sem me dar um abraço? Não. O dia amanhece. Eu abraço todo mundo. E ainda tem a questão da foto. Ah, apóstolo, eu quero tirar uma foto com o senhor. Aí vai tirar foto. Tira a foto, eu falo, olha lá, vê se ficou bom. Se não ficou bom, tira outra. Tem uma mocinha, a Andréia, ela ganha por foto, tadinha. Tadinha não, ela é abençoada. Ela ganha por foto. E ela fica lá. Quem quer a foto dela é profissional. É lógico que é melhor do que a foto da minha máquina. Da sua, é profissional. Quem quer a foto dela, ela tira. Quem não quer, eu quero a foto da minha máquina mesmo, tá bom. Tira da máquina. Mas a minha alegria é a mesma, porque eu não ganho nem um centavo pelo... Se ela tirar a foto, eu não ganho. Se você tirar do seu celular, eu não ganho. Eu não faço questão, não. Eu faço questão de você. E eu... Você curte me dar um abraço, não é? Pois é, e eu curto te dar um abraço. É muito bom isso. É muito bom porque eu era para estar morto. Eu era para ter morrido e Jesus me deu vida, me deu alegria, me deu entusiasmo pela vida. Sabe? Sabe o que o meu neto falou para mim? Ele chegou para mim e falou assim, vô, o Davi, filho do bispo Rodrigo Maria. Vô, o que foi? Depois você conversa com meu pai, porque o meu pai é mais velho, né, vô? Ele não entende a gente. Como se eu fosse mais novo do que o pai dele. O pai dele tem o quê? Rodrigo tem quantos anos? 30? 30 e poucos anos. Mas os meninos gostam de mim. Os jovens vibram comigo. Ninguém me vê com 60.
Um dia eu falei para um adolescente, eu falei, você sabia que eu tenho 64 anos? Ele falou, tem nada, só. Tem não. Então, é muito bacana a gente viver a vida com prazer, com alegria. É muito bom. Então, o diretor da TV vai achar ruim comigo, porque eu era para estar pregando. Mas olha que prazer que eu vou ter de receber uma bronca dele. Olha que prazer, porque eu estou feliz de estar aqui conversando com você a próxima vez que você for viajar. Sabe? Leva o biscoito que você quiser levar, porque eles falam que é feio. Feio é não comer o biscoito que você gosta. Eu amo biscoito de polvilho. Cada um de nós tem que viver como gosta. E as pessoas, no mínimo, têm que respeitar você como você é. No mínimo. E você respeitar as pessoas como elas são. E tem coisas, todo mundo tem coisas que a gente tem que tolerar, a gente não concorda, mas também não vai falar. Para que falar? É a vida da pessoa. Por que eu vou entrar na sua vida? Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Então tem coisas que você gosta de vestir cor de rosa? Eu também gosto. Mas você gosta de vestir verde? Eu também gosto. Esse é o problema. Você gosta de vestir vermelho? Eu também gosto. Uma cor que eu não gosto. Bárbara, marrom. Eu não gosto de vestir marrom. Então, tá. Você gosta de vestir marrom? Eu não gosto. Para que eu vou falar que eu não gosto? Você gosta, ficou lindo em você. É o respeito, é a admiração por você, pelo seu gosto. Para que eu vou colocar gosto ruim? Para que eu vou azedar? Então, a gente tem que aprender a viver, levar a vida na bênção de Deus. Na alegria do céu. Não é verdade? É muito bom. A vida é linda. A vida é linda. Bom, agora vamos lá. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma situação que, com certeza, você já viveu ou está vivendo. Uma situação que Davi viveu e que foi desesperadora. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 30, que Davi foi saqueado, foi roubado. E perdeu tudo que tinha. O inimigo roubou tudo o que havia na casa de Davi e de seus guerreiros. Então Davi consultou o profeta de Deus. Você tem o costume de consultar o profeta de Deus? De buscar a direção de Deus
antes de agir? Você crê que a sua reação tem que ser mais forte do que a ação do inimigo? Ou você acredita que você tem que se conformar com toda a desgraça que o inimigo jogar contra você ou jogar na sua vida? E você tem que... Deus quis assim, né? Davi não. Davi não acreditava assim. Davi reagia. E a reação no mundo espiritual, ela tem que ser mais forte do que a ação do inimigo. Ela tem que ser mais forte do que a ação do inimigo. Então preste atenção. 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e a tinham posto fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, as mulheres dos homens de Davi, e seus filhos e suas filhas, haviam sido levados cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele, os guerreiros, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força alguma para chorar. Então, quando eles viram Ziclague destruída, roubada, o inimigo roubou, levou tudo o que Davi tinha, o que seus guerreiros tinham. Que eles olharam para a cidade, ela estava totalmente destruída, porque o que sobrou eles colocaram fogo. Davi chorou. Poucas vezes na Bíblia a gente vê Davi chorar. E Davi chorou porque ele ficou sem a família, sem as mulheres, sem os filhos, sem os bens, sem nada. Ele chorou até quando não houve mais forças para chorar. Isso já aconteceu comigo. Eu já perdi na minha vida. Eu já chorei. Até não ter mais força para chorar também. Eu já estive no fundo do poço. Eu já vivi humilhação que você não imagina. Eu disse um dia para uma pessoa que estava me humilhando, eu falei, olha, meu amigo, eu já fui tão humilhado na minha vida que uma humilhação a mais e uma humilhação a menos não vai fazer diferença para mim. Davi era um homem sofrido, porém vencedor. Aí estava a diferença. E a Bíblia diz que Davi e seus homens haviam chorado. Versículo 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã
a Jezrita, e Abigail, a mulher de Nebal, o carmelita. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Todo mundo acusava Davi, os companheiros acusavam Davi, mas Davi não tinha para quem apelar a não ser para Deus. A não ser para Deus. Versículo 7, capítulo 30 de 1 Samuel, versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. Éfode é uma capa de oração. É um talite de oração. Vocês já viram eu usar o talite de oração? Éfode. Pastores que não têm conhecimento bíblico nenhum, ignorantes, me criticam porque nós usamos o talite, o éfode para oração. E normalmente eu tenho aqui no altar. Eu não tenho aqui no estúdio, né, Bárbara? Mas eu tenho no altar da minha casa. Porque eu não chego com a Bíblia e jogo a Bíblia como muitos fazem. A Bíblia sagrada, ela é sagrada. Tem pastor que joga a Bíblia no chão, pisa em cima, bate. Ela é sagrada. Então eu tenho o altar da Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus. O altar, ele não é um palco na igreja. Tem igreja que o altar é um palco. O altar é sagrado. É sagrado. É lugar de sacrifício, é lugar de oração. Versículo 8. Então Davi pediu a Abiatar para trazer para ele o éfode, o talite. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a tropa que roubou a minha cidade, levou minhas coisas e ainda colocou fogo em Ziclag. Alcançá-la-ei. Ele não sabia se a tropa tinha ido para a direita, para a esquerda, para oeste, para leste, para norte, para sul. Então ele consultou a Deus e o Senhor lhe disse: persegue-o. Persegue o teu inimigo. Persegue, porque de certo alcançarás, e tudo tu libertarás. Então, quando nós penetramos na revelação da palavra, na revelação do Espírito, nós assustamos com pregações de pastores evangélicos de muitas igrejas e muitos irmãos, até de nossas igrejas, que falam: o inimigo está me perseguindo, o inimigo está me perseguindo. Ore, irmão, por mim, misericórdia, Senhor, porque o inimigo está me perseguindo. Isso está errado.
Isso é fraqueza! E Deus falou, diga ao fraco, eu sou forte. Quem tem que reclamar não é você. Quem tem que reclamar é o inimigo, porque Deus falou, persegue. Persegue. Davi pegou a espada e partiu para cima do inimigo. E perseguiu. E houve restituição. Porque não houve covardia. Deus não gosta de covardes. De pessoas fujonas. Pastor fujão é mercenário. Deus te levantou. Deus me colocou no seu caminho para revelar a você o reino dos céus, para que você possa entender a grandeza da força de Deus, do exército de Deus que conspira a teu favor. Quem tem que fugir, bater em retirada, são os teus inimigos. Que o Espírito do Deus Todo-Poderoso revele a você a grandeza de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que nos deu Jesus, o nosso Salvador, o nosso eterno Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estou falando sobre a grandeza de Deus e a perseguição que eu faço e que você deve fazer para cima dos seus inimigos espirituais. Não para cima do homem, nem para cima da mulher, nem para cima de uma outra igreja ou religião. Não. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra organização nenhuma. A nossa luta é espiritual, no mundo espiritual. A palavra de Deus nos fala que Ziclag, a cidade onde morava Davi, foi saqueada, roubada. Davi perdeu tudo que tinha. Em 1 Samuel capítulo 30, quando Davi e seus homens chegaram em Ziclag, a cidade tinha sido incendiada, queimada pelos inimigos. Os midianitas tinham destruído tudo. É impressionante que eles ficaram tão desesperados que Davi chorou tanto que em 1 Samuel 30, versículo 4 diz que então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Sabe o que é isso? Não havia mais força
para eles chorarem, porque eles não sabiam o que o inimigo havia feito com os filhos, nem com as mulheres, nem com os animais. Eles roubaram tudo, levaram tudo. E essa palavra de Deus é para você, que olha e fala: meu Deus, eu tenho perdido muita coisa na minha vida. Já tive isso, não tenho mais, já tive aquilo, não tenho mais. E vai numerando o que você já teve. E é muito triste quando você olha para trás e vê que a sua vida andou para trás ao invés de andar para frente. E o pior, Davi era servo de Deus. Davi não era qualquer um. E às vezes você questiona e fala: meu Deus, eu tenho tanta fé. Por que que minha vida andou para trás? Por que que eu estou passando por isso? Então, Davi se angustiou muito. E os companheiros de Davi, nenhum deles confortou Davi. Pelo contrário, eles oprimiram Davi, culparam Davi, porque eles também perderam mulher, perderam filhos. Eu vou repetir uma coisa que eu falei. Das 5 portas da vida, o diabo pode fechar 4. Ele pode fechar para você a porta da esquerda, a porta da direita, a porta de trás e a porta da frente. Mas o diabo não pode fechar para você a porta do céu. Então Davi, no versículo 7, diz, 1 Samuel 37, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui, o éfode. Éfode é o mesmo que talite. Talite é o que nós usamos para orar. Talite vermelho, pela cor vermelha, em homenagem ao sangue de Jesus. Talite branco. Em Israel se usa muito talite branco com as cores de Israel, que é azul e dourado. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então Davi consultou o Senhor e perguntou: perseguirei eu a esta tropa que roubou a nossa cidade, tudo que nós temos? Levou tudo que nós temos? Por acaso irei alcançá-la? Era uma tropa de ladrões, de demônios. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque com certeza alcançarás, e tudo tu libertarás, terás de volta. Aqui é muito claro a restituição, a devolução a Davi daquilo que pertence a Davi e aos guerreiros. Versículo 9. É fantástica essa história gloriosa de Davi. Partiu, pois, Davi, ele
e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem ir de cansados que estavam. Não puderam passar o ribeiro de Besor. Quando a gente entra numa empreitada, nem todos vão com a gente. Por isso que a gente não pode ir pela cabeça de ninguém. Quando eu comecei a obra, quem começou comigo, muitos me abandonaram. Muitos não acreditavam. Era eu e Deus contra o resto. Quando você começa uma corrente de batalha espiritual, quem tem que acreditar no seu milagre é você. Mais ninguém. Nem eu preciso acreditar que você vai receber. Porque é você e Deus. É você que precisa. Então é você que vai sacrificar, é você que vai lutar, é você que vai vencer, é você que vai triunfar, é você que vai voltar para casa levando a sua vitória. E foi o que aconteceu com Davi. Davi acreditou. Davi foi à luta. Davi não se entregou. Então ele deixou os 200 para trás, mas também ele não brigou com os 200. Nem todo mundo tem o seu nível espiritual. Tem pessoas que você conta sobre o que você está recebendo através da nossa programação e ela fica com raiva, não entende, xinga. Não fica com raiva dela, não. O nível espiritual dela não chegou ainda aonde você chegou. Tem pessoas que pregam contra a oferta de sacrifício. Pastores que pregam contra a oferta de sacrifício. Não entendem que a igreja é a esposa do Cordeiro. E eles dizem que só o sacrifício do Cordeiro basta. Eles não entendem que num casamento do Cordeiro com a esposa também tem que sacrificar pelo marido, porque senão não há casamento. Onde um sacrifica e o outro só recebe. Tem que haver compromisso, tem que haver testemunho. E eles venceram, está na Bíblia, pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram. Eu falei para um pastor, rasga sua Bíblia, tira essa parte do testemunho fora. Se é só o sangue do Cordeiro, não precisa dar testemunho. Rasga essa parte da Bíblia. Ele calou a boca. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que damos. Compromisso. Compromisso do casamento da igreja com Jesus. O sangue de Jesus tem poder, é a oferta de Deus na cruz. As almas, a evangelização, eu chegar até você, custou um preço. Pagamos televisão, rádio, a área técnica, custou um preço. E a oferta que entrou no santuário, que entrou na conta para pagar a televisão, para pagar a internet, é o sangue da igreja. Pessoas sacrificaram para que houvesse a geração de filhos.
O sangue da igreja, a oferta é o sangue da igreja. É muito lindo isso. Por isso que ninguém é obrigado a ofertar, ninguém é obrigado a sacrificar. Por isso que o sacrifício gera milagres. Você não é obrigado a sacrificar. Deus também não é obrigado a fazer nada por você. Se você faz para Deus, Deus faz por você. Que o Espírito do Deus Todo-Poderoso revele a você a grandeza de tudo que Ele preparou para te dar nesta vida e na vida eterna, em nome de Jesus. Amém. A perseguição de Davi ao inimigo. A postura de Davi em perseguir o inimigo que havia saqueado a cidade de Ziclag, onde Davi e seus guerreiros moravam. Mas não foi só nessa situação, quando os amalequitas saquearam Ziclag, que Davi perseguiu os inimigos. Quando Davi cortou a cabeça do gigante, quem foi atrevido foi Davi. Quem foi ousado foi Davi. Quem partiu para cima foi Davi. Quem queria a vitória foi Davi. Tem pessoas que querem a vitória, mas não querem a luta. Querem vencer, querem a vitória, mas não querem pagar o preço, não querem encarar, não querem a luta. São covardes. Culpa de pastores medrosos, covardes, que ensinaram errado igrejas inteiras a fugirem do cão, a fugirem do diabo. Quantos crentes me procuram pedindo misericórdia, Senhor? O inimigo está bravo. Ore por mim, apóstolo, o inimigo está com raiva. O inimigo está bravo. Oh, Senhor, tem misericórdia, ore por mim. O inimigo está muito nervoso, está com raiva. Está irado. Dá vontade de falar para a pessoa, irmão, calma aí. Ele está com raiva? Azar dele. Azar dele. O inimigo está com raiva, está nervoso, está irado, azar dele. É ele que tem que fugir, é ele que tem que gritar, é ele que tem que tremer e cair por terra. Tem um louvor que diz isso, que o inimigo treme, chora, grita e cai por terra quando eu chego. Porque por onde eu vou em nome de Jesus. E comigo vai o exército
do Todo-Poderoso. Eu brinquei outro dia dizendo que a dificuldade que eu tenho na minha vida não é eu entrar num lugar. O difícil é eu colocar dentro de um elevador, ou dentro de um salão, ou dentro de um auditório, todos os anjos que vão junto comigo. É muito anjo. E eles vão com a espada desembainhada. Não acredito em anjinho criança, não. Para enfrentar o Ferel, para enfrentar Exu, bravo, para enfrentar esses demônios que querem beber seu sangue e destruir sua vida. Anjinho criança vai contar essa para outro. Para mim, não. Eu creio aqui, ó, na palavra de Deus. Então, quando Davi viu que a cidade estava destruída, a casa estava incendiada, ele perdeu tudo. Os animais tinham sido roubados, os filhos tinham sido levados, as mulheres tinham sido levadas. E ele foi embora com 600 homens. Ele consultou a Deus e falou: Deus, o que é que eu vou fazer agora? Nós somos roubados, nós não temos nada. E ainda os meus companheiros estão me oprimindo, me culpando. E Davi chegou para os homens e falou: olha, eu consultei a Deus e Deus falou assim para mim: perseguir. Nós vamos sair atrás de quem nos roubou e vamos alcançar. Agora, é muita fé. É muito poder. É muita revelação, porque Davi não sabia se eles tinham ido para a esquerda, para a direita, para lá, para cá. Não sabia. Mas quando nós estamos debaixo da direção de Deus, nós chegamos aonde temos que chegar. E não tem capeta, não tem demônio, não tem inimigo para impedir você de chegar lá. Não tem macumba que impeça você de chegar. O problema é que existem pessoas... Olha, eu vou dar uma palavra especialmente para uma pessoa que está me assistindo, viu? Que já frequentou um lugar desses. Depois converteu, deixou de frequentar. Você é salvo, tem Jesus, mas sofre pra caramba, porque não foi feita a quebra de demanda. Pastor que não sabe exercer a autoridade espiritual, não sabe exercer batalha espiritual, que não sabe partir para cima. O que é que ele faz? Ele expulsa os demônios saem e o sofrimento fica. A doença fica. A amargura na vida fica. A tristeza, o vazio na alma, a vontade de morrer, fracasso financeiro. O bicho vai embora.
mas o sofrimento fica. Como tira o sofrimento? Quebra de demanda. São atos proféticos que quem não sabe, não sabe, tem que aprender. Quebra de demanda é uma coisa, quebra de maldição é outra. Quebra de maldição, você, para fazer um trabalho de quebra de maldição, um ato profético, você tem que levar a pessoa a retroagir na vida dela, no pensamento dela, para desfazer, para anular maldições hereditárias, lugares que ela foi levada quando criança, ou às vezes maldição que ela recebeu quando estava no ventre da mãe. Ela nasceu e aquilo acompanhou. Oferendas que foram feitas pela ruína da vida da pessoa. Tudo tem que ser quebrado. Lugares de idolatria. Uma mulher mudou para uma casa e ela falou assim: eu comprei a casa maravilhosa, mas eu não sou feliz. Já falaram para mim que esta casa está enfeitiçada. E foi lá uma profetisa da minha equipe. E eu falei: e aí, a casa está enfeitiçada? Ela falou: não. Qual que é o problema? Ela falou: o problema é que tinha o antigo morador, era idólatra. E ele tinha lá vários ídolos. E aqueles ídolos que ele tinha na casa contaminaram a casa. Permita-me não citar a religião, pelo respeito que eu tenho, muito embora é uma religião pouco conhecida, oriental, mas eram imagens de ídolos carregados de espíritos. Ele levou embora, mas os espíritos ficaram. Aí foi feita a limpeza espiritual na casa. Uma varredura espiritual. E a irmã, graças a Deus, passou a ter paz. Mas ela ouvia passos. Ela ouvia vozes. Sempre tinha uma pessoa doente na casa. Quando um não estava sentindo dor, o outro estava. Quando não era um ou outro, era um outro que machucava, uma criança que caía. Todo
Todo dia tinha uma notícia ruim na casa. Problema espiritual. Então eu vou fechar aqui o que Davi fez. 1 Samuel 30. Davi saiu com 600. Com ele. No versículo 9 diz que dos 600 homens que se achavam com ele, quando chegaram ao ribeiro de Besor, ficaram para trás 200. Seguiu os 400 homens, pois que 200 homens ficaram para trás por não poderem seguir viagem de cansados que estavam. E acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi e deram-lhe pão e comeu e deram-lhe a beber água. E deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas e comeu. E o homem voltou. O seu espírito, ele estava desmaiado. Porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido nada e nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Ele era um dos que havia queimado a cidade de Davi e roubado a cidade de Davi. E Davi socorreu ele, e ele estava morrendo. E disse Davi: poderias, descendo, guiar-me até a tropa que colocou fogo na cidade de Ziclag? E disse-lhe: por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo, te guiarei até essa tropa. Ele estava com medo de Davi. E com medo também do senhor dele matá-lo, porque já havia jogado ele fora, porque ele estava doente. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando. O inimigo estava fazendo farra, festa, com o roubo que ele havia feito da cidade de Davi. Quando o inimigo está em festa porque achou que venceu você, é hora de você dar o troco. E o troco tem que ser mais forte do que a ação dele. A sua reação tem que ser mais forte. Irmão, eu não escondo, não. Quando uma pessoa se levanta contra mim, eu não paro de orar enquanto eu não ver aquela pessoa no chão. Eu cobro mesmo. Deus, a tua palavra diz que o arcanjo Miguel vai vir e vai fazer a derrubada. Aonde está a derrubada do arcanjo Miguel? Aonde está a espada? Pouco tempo eu fico sabendo. Porque a palavra de Deus se cumpre. Inimigo meu não pode ficar de pé. Se é uma coisa na minha vida que eu soube sempre, foi escolher bem os meus amigos. E escolher bem os meus inimigos. Você não pode escolher um inimigo mais forte que você. E eu não sou homem de colecionar inimigo. Pode perguntar à turma dos grandes pastores do Brasil e fora do Brasil. Sou querido por todos. Mas houve uma época
que quando um se levantava, eu chegava e falava assim: olha, meu amigo, procura saber quem se levantou contra mim, o que aconteceu com ele, para você não... Teve um que falou para mim: você está me ameaçando? Eu falei: não estou não, eu era jovem, estou não ameaço ninguém não, sou. Mas se você souber quem está aqui do meu lado, Então, Davi era assim. Davi sabia que com ele ia o arcanjo Miguel. Versículo 17: E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim Davi livrou tudo quanto tomaram os amalequitas. Também suas 2 mulheres livrou. E ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, até os filhos e as filhas. E também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tornou a trazer Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante do outro gado e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que estavam cansados, porque Davi era misericordioso, ele não deixou os 200 de fora, não. Ele chegou para os 200 homens que estavam cansados, que pararam no meio do caminho, que não puderam seguir Davi, e ficou junto ao ribeiro de Besor. E esses saíram ao encontro de Davi e do povo, que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Que maravilha, né? Depois de ter perdido a batalha, depois de ter chorado amargamente, porque ele viu a casa dele queimada, os filhos indo embora, desapareceu filho, mulher, tudo, Davi partiu para cima. Eu tenho uma imagem linda na minha cabeça do livro da Bárbara, de Davi correndo atrás do inimigo com a espada na mão, assim, muito forte. Quem tem que fugir não é você. Quem tem que bater em retirada, quem tem que recuar, não é você, é ele. Maior é aquele que está do teu lado do que aqueles que se levantam contra ti. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, que a revelação da tua grandeza, Pai, venha tomar conta da cabeça deste irmão, desta irmã. Porque as religiões dos homens, Pai, tentam diminuir o teu poder, diminuir o teu amor, diminuir, Pai, a tua autoridade e os teus feitos. Mas tu és grande, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso, o El Shaddai. E em nome de Jesus eu abençoo agora a vida e a casa de cada um dos teus filhos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém. Amém. Eu vou contar uma experiência aqui, que eu coloquei num livro. Eu fui pregar numa igreja e uma senhora deu um testemunho lindo antes da pregação. E ela contou da vida feliz
do casamento feliz dela. E o marido dela não havia chegado. E ela estava completando aniversário de casamento. Parece que 20 e poucos anos, uma coisa assim. Tem no meu livro o testemunho, porque me marcou muito. Aí, de repente, chegou o marido dela, numa cadeira de rodas. Chegou, deu testemunho. E ela olhou para mim e falou assim: pastor, eu quero que o senhor ore por mim e pelo meu esposo. Mas eu não quero que o senhor ore para Deus curá-lo. Porque a gente é muito feliz assim. A gente é bem resolvido assim. Eu quero que o senhor agradeça a Deus. Porque o fato dele estar numa cadeira de roda não nos atrapalha. Mas é um motivo a mais para eu amar esse homem. É muito lindo. O amor é muito lindo. Porque o amor cobre todos os defeitos. Foi uma das lições mais lindas que eu vi na minha vida. Obrigado pelo carinho da sua companhia, para a gente ficar juntos. Volto de madrugada, 3h da manhã. Obrigado, Bárbara. Deus abençoe.